Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de agosto, nós vamos meditar em Isaías, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Naquele dia, restarão tão poucos homens que 7 mulheres brigarão por um só e dirão: deixe que todas nós nos casemos com você. Providenciaremos nossa comida, nossas roupas. Só queremos o seu sobrenome, para que não zombem de nós. Olha só, gente, que nível chegou. Sabe por quê? A guerra liquidou com todos os homens. Eram poucos os que sobreviveram. Crianças, adolescentes, poucos sobreviveram à guerra. Então, estamos falando de uma época, de um opróbrio, né? De uma desgraça que cometeu este povo. Foi a época onde Israel, Jerusalém foi desolada. Isso mesmo, por conta do Império Babilônico, né? Falei sobre isso aqui ontem. Então, o profeta Isaías vai profetizar sobre Judá, capital Jerusalém, sobre esse período. E olha só, tem promessa de restauração. Gente, Deus ele não faz nada por um acaso. Mesmo quando muitas vezes somos responsáveis pelas nossas desgraças, vamos assim dizer, somos responsáveis por aquilo que estamos colhendo, mesmo assim, a misericórdia de Deus é algo extraordinário. Então, sempre que você vê na Bíblia situações, né, como essa aqui, de um opróbrio, de um desespero, de uma destruição, você vai ver sempre a intervenção de Deus trazendo à humanidade a esperança. Olha só, naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho, o esplendor de todos os que sobreviverem em Israel. Olha só, esse versículo é o versículo que nós vamos meditar aqui, ó, no nosso versículo do dia. E nos leva a refletir tanto sobre esse texto, o que significa isso, né? Renovo do Senhor será glorioso, fruto da terra será o orgulho do esplendor, né? E aqui ele fala, todos que restarem em Sião será povo santo. Então, houve realmente uma purificação desse povo que tinha se distanciado de Deus. Aqueles que permanecerem em Jerusalém, que estiverem registrados entre os vivos, porque foram muitos os mortos, o Senhor lavará a imundícia da bela Sião, removerá de Jerusalém a mancha de sangue, o quente sopro do julgamento abrasador. Então, o Senhor proverá sombra para o Monte Sião, e todos se reunirão ali. Durante o dia, proverá uma camada de nuvem, e à noite, de fumaça e fogo ardente, que cobrirá a terra gloriosa. Será abrigo contra o calor do dia, esconderijo contra as tempestades e chuvas. Já vimos Deus intervir na peregrinação lá do Egito. Lembra a saída do Egito, peregrinação para a terra prometida? Houve esse cuidado de Deus derramado sobre o povo. E agora não vai ser diferente. E aí, o capítulo 5, nós temos um cântico sobre o vinhedo do Senhor. Isso mesmo. Olha só como ele fala. Agora cantarei ao meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo. Parece cântares, não é? Pois bem, numa colina muito fértil, ele arou a terra, tirou pedras, plantou as melhores videiras e no meio do vinhedo construiu uma torre de vigia. E junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita das uvas doce, mas o vinhedo produziu uvas amargas. Agora, os habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim o meu vinhedo, o que mais poderia ter feito pelo meu vinhedo que já não fiz?
Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhe digo o que farei com o meu vinhedo: removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros, deixarei que seja pisoteado, farei dele um lugar desolado, onde a videira não são podadas e a terra não é carpinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Você percebe aqui, né? Removerá a proteção, o cuidado e deixará ao léu. Isso também acontece com a humanidade. Quando nos afastamos de Deus, ficamos ao nosso próprio deleite. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é o jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Ele esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Que aflição espera vocês, que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver mais lugar para outros, e vocês se tornarem únicos donos da terra? Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazendo um juramento solene: muitas casas ficarão desertas. Até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 eiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de semente só produzirão um cesto de cereal. Gente, a bênção de Deus é inegociável. Não adianta você ganhar, adquirir, se não houver a bênção de Deus. Israel aqui viu na pele o que era isso. Produziram muito, mas na hora da colheita, pouco eles tinham para colher. Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficar embriagados. Em suas festas sempre há vinho, belas músicas, lira, harpa, tamborim, flauta, mas nunca pensam no Senhor. Não dão conta do que ele faz. Por isso, meu povo irá para o exílio. Sim, um lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome, a multidão morrerá de sede. A sepultura saliva de ansiedade com a boca aberta. O mais importante e o mais simples, e toda a multidão embriagada serão devorados. A humanidade será abatida e o povo será rebaixado. Até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação, e o Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado na sua justiça. Naquele dia, cordeiros encontrarão bons pastos, e as ovelhas gordas e os cabritos comerão entre ruínas. Que aflição espera os que se arrastam, sua perversidade com cordas feitas de mentira e que arrastam atrás de si o pecado, como puxa uma carroça. Zombam de Deus e dizem: até anda logo, toma providência, queremos ver se é capaz de fazer. Que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Que aflição espera os que chamam mal de bem e bem de mal, e a escuridão da luz em luz e escuridão. Amargo de doce, doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam do quanto de bebida conseguem ingerir. Gente, parece que eu vejo algumas realidades ainda hoje. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Portanto, assim como o fogo que consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão.
pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acende contra o seu povo, e por isso ele levantou a mão para esmagá-los. Os montes estremecem, os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como lixo. Mas mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará e sua mão ainda está levantada para castigar. Ele enviará sinal às nações distantes, assobiará para os que estão nos confins da terra. E eles virão correndo, não se cansarão, não tropeçarão, ninguém descansará e nem dormitará. Nenhum cinto será solto, nenhuma correia de sandália se arrebentará. Suas flechas serão afiadas, seus arcos prontos para a batalha. Rugirão como leão e como leões mais fortes. Se alguém olhar para toda a terra, vos verá trevas e aflição. Até a luz será escurecida pelas nuvens. Triste tudo isso, não é? E o capítulo 6, nós vamos ver que Deus vai visitar o homem. Purificação. E aqui, no capítulo 6, nós temos a experiência mais extraordinária que Isaías pode viver. É isso mesmo, o chamado de Isaías, este é o título. Ele fala que isso aconteceu num ano muito difícil da vida dele, que foi o ano da morte do rei Uzias, que segundo alguns historiadores, né, era ali um homem que Isaías tinha muito respeito, muita convivência. Isaías convivia na corte do rei Uzias. Então, a morte do rei Uzias foi algo muito difícil para Isaías. Então, foi em meio a essa adversidade que ele tem essa experiência. E ele começa a compartilhar comigo e com você, dizendo isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É isso mesmo. E nós vamos ver que quando ele fala, né? Isso, nós podemos ver essa descrição em Apocalipse 4:8. É a descrição desse Deus assentado no alto e sublime trono, né? E aí fala que as bases do limiar moveram-se à voz do que clamava. A casa se encheu-se de fumaça. Essa descrição também está lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 8. Então eu disse, ai de mim que estou perdido. Em outras versões fala, ai de mim que estou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios e os meus olhos viram ao rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou aos teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não temais, vedes, mas não percebeis. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e faze-lhe os olhos, para que não veja, e ver os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que seja desolada as cidades e fiquem sem habitantes as casas
Isso, fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e o meio da terra seja grande e desamparo. Mas se ainda ficar uma 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribada, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Isso é a visão e o momento que Isaías teve como seu chamamento, né? No capítulo 6. E o que eu acho mais interessante no capítulo 6 é quando ele fala: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E prontamente Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso nos leva, né, a refletirmos o propósito da nossa vida. Isaías, no capítulo 6, ele já era profeta, né? Você viu isso? Ele já era profeta. E aqui ele descobre a essência do seu chamado e a grandiosidade do reino que ele representava. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e queremos, como Isaías, descobrir o nosso chamado, estarmos afinados com o Teu propósito, ouvirmos a Tua voz, percebermos a Tua movimentação e sermos Teus representantes aqui nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos o nosso coração fiel a Ti, em meio às adversidades da vida. E tudo o que fizermos seja para a Tua glória e o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.